Muito bem, queridos. Estamos aqui para fazer um resumão das últimas 13 lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Durante este primeiro trimestre, tratamos da temática sobre a família e o nosso manual de estudo foi esta revista, A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Foi muito gratificante, as lições foram de suma importância, agregou muitos valores e nós agradecemos ao Bispo Abner, que, inspirado por Deus, tratou de tão importante assunto para a família cristã, de grande interesse para todos nós. E hoje estaremos fazendo assim uma síntese da síntese de tudo o que tratamos até agora. Vejam que o título da revista é A Família Natural. E o que significa este termo família natural? Na página 70 do meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, também durante o transcurso das lições, sempre comentamos assuntos inerentes ao nosso livro. Ali na página 70 eu discorro sobre os tipos de famílias, onde assim descrevo: quanto à quantidade de casamento, a família possui dois gêneros. Primeiro gênero é a chamada família monogâmica. É o que trata a nossa revista, da qual estamos concluindo as lições neste dia de hoje. E entende-se por família monogâmica o casamento realizado apenas entre um homem e uma mulher. Ou seja, uma mulher e um só marido. A Bíblia traz o exemplo da instituição do casamento monogâmico. Foi o próprio Deus que o estabeleceu, conforme registra o capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 24, que diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Ou em outra versão, uma só carne. E lá no capítulo 1 deste mesmo livro de Gênesis, no versículo 27, está registrado o seguinte: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Vejam agora o detalhe. Ele, Deus, os criou homem e mulher. Dois seres com personalidades diferentes. Dois gêneros diferentes. Homem e mulher. E vejam como a matemática de Deus é ilógica. Dois seres diferentes, personalidades totalmente opostas, diferentes, e Deus une este homem à sua mulher
Casamento monogâmico, mono quer dizer um único homem para uma única mulher e os torna ambos em uma só pessoa. Então, na matemática de Deus, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 1. E só Deus faz isso. E uma outra coisa que me chama a atenção, inclusive, houve-se assim um movimento muito forte para mudar este artigo da Constituição Brasileira, artigo 226, da nossa Lei Magna, que diz assim: a família, base da sociedade, base, célula máter da sociedade. Então a Constituição está dizendo que não existe sociedade sólida sem família. Porque qual é a base da sociedade? O que traz solidez à sociedade? O que traz sustentação? A família. E a Constituição diz assim: deve ter especial atenção do Estado. Então o bispo foi muito feliz ao dar este título para a revista da nossa escola bíblica, A Família Natural. E a família natural é um projeto de Deus, a família monogâmica. Então o título diz: a família natural segundo os valores e princípios, cristãos. Então, com fundamentação, com base bíblica. E no subtítulo da revista, o bispo Abner colocou o seguinte: instituição idealizada por Deus para a perpetuação de relacionamentos. Vejam lá na capa da nossa revista. E qual é o sentido deste termo instituição idealizada? Qual o sentido, o significado de instituição? É a ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo novo. Então a criação da família foi algo primitivo, criado diretamente por Deus. É um projeto de Deus, instituição. Instituição idealizada. Qual o sentido de idealizar? O que é idealizado? É algo que foi concebido, algo que foi criado, que foi inventado, que foi desenvolvido. Olha a importância do título desta revista. Instituição idealizada por Deus para a perpetuação, para a continuidade de relacionamentos. E o sentido, o significado de relacionamento, segundo o dicionário, é uma ligação afetiva entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos, os mesmos interesses. É todo tipo de relacionamento que envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Veja que é uma mão de via dupla. Reciprocidade, mão dupla. E quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários
para uma boa convivência, o relacionamento se torna complicado, difícil. Por isso que é consenso, não é? De ambas as partes. E um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. O relacionamento interpessoal consiste na relação desenvolvida entre duas ou mais pessoas e na forma como se estabelece a comunicação entre elas. Está associado à capacidade de interação e à habilidade de saber aceitar as pessoas conforme elas são. Então, explicando o título, muito bem elaborado, da nossa revista, o nosso manual de estudos, A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Que essas lições fiquem bem cimentadas em nossa mente, em nossa memória, para que nós possamos compreender que a família é uma instituição que saiu do projeto idealizado por Deus para perpetuar relacionamentos interpessoais, inclusive relacionamento do ser humano com o próprio Deus Criador. E a Bíblia vai comparar o casamento entre o homem e a mulher como a união entre Cristo e a igreja, Cristo noivo da igreja, a igreja noiva. Vejam a importância do casamento monogâmico, porque o que irrita Deus, o que ira a Deus, é o ser humano adorar outros deuses. É considerado como prostituição. Então essa comparação é muito sacra, é muito profunda. Casamento monogâmico é projeto de Deus. E a lição número 1, a primeira lição, ela teve por título Família, um projeto elaborado por Deus. O que nós aprendemos nesta lição número 1? Aprendemos que Deus instituiu o casamento para que durasse por toda a vida. Ou seja, somente a morte pode dissolvê-lo. Somente a morte. A Bíblia é o padrão para a família. E tudo o que precisamos para ter uma vida matrimonial bem-sucedida está registrado na palavra de Deus, que é o nosso paradigma, o nosso padrão, o nosso manual de vida. Eu me lembro que quando eu trabalhei na CSN, peguei aquele período de transição de empresa estatal para a empresa privada. E eu fui um dos responsáveis para a padronização das ações operacionais da minha área de trabalho. E deu assim realmente muito trabalho, mas nós conseguimos elaborar um manual operacional que se tornou padrão para qualquer pessoa que viesse realizar alguma manobra, alguma operação, alguma ação dentro daquele manual, dentro daquele padrão, ele seguindo passo a passo aqueles passos
a probabilidade dele errar era quase nula, porque estava tudo no manual, tudo no padrão. E é isto que a Bíblia representa para nós, para o nosso relacionamento, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para o nosso casamento. Jesus diz que nós erramos por desconhecermos este padrão, este manual. Ou às vezes até conhecemos, mas ignoramos, não damos a devida importância. E nesta lição número 1, aprendemos que Deus criou a instituição família e estabeleceu princípios para que os seus alicerces não ruíssem diante das tempestades. Vejam que Deus não colocou o casamento como se fosse uma instituição no mar de rosas e que não passássemos por nenhuma dificuldade, por nenhum problema. Mas o que Deus fez? Ele deixou princípios sólidos que servem de alicerces. E aquele que guarda as minhas palavras, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. Olha que maravilha, aquele que está em mim e guarda os meus mandamentos pode pedir o que quiser. E eu, Jesus, faço. Então não há dificuldade no relacionamento que Deus, através de seu Filho Jesus, não possa ter solução. Mas foram perguntar para Jesus, mas então por que Moisés permitiu? Por que Moisés instituiu na lei? Jesus nem quis discutir isso. Ele só respondeu o seguinte para os fariseus: por causa da dureza dos corações de vocês. Porque no princípio não era assim. Como era no princípio? Casamento monogâmico. E Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27, Jesus diz assim, olha, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, por que casamentos são destruídos? Porque não tem base sólida na palavra. Às vezes, castelos, construções aparentemente lindas, mansões, mas sem base, sem fundamento, sem alicerce, construídos sobre areia. Vêm as dificuldades, vêm as adversidades. O que acontece? Ruína, separação, destruição. Eu me comovi muito com estas lições, porque durante um período eu pude, com uma equipe, trabalhar diretamente com este assunto. Os casados, né? Os casados para sempre. Um curso de 13 semanas que teve muitos frutos. Muitos frutos.
Por outras questões que não cabe aqui discorrer, não podemos levar à frente. Mas foram esses assuntos que tratamos neste curso, Os Casados para Sempre. Porque a base é a palavra. O fundamento é a palavra. E na lição número 2, nós estudamos sobre família, princípios e valores. E aprendemos com esta lição que Deus idealizou a família para quê? Para proporcionar ao homem e à mulher amor incondicional. Na Bíblia, significa amor ágape. É por isso que Paulo diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amor ágape, incondicional. E Paulo ainda diz o seguinte: quem não ama a sua esposa, quem não ama a sua mulher, não gosta de si mesmo. Por que Paulo disse isso? Porque 2 agora não é mais 2. 2 é igual a 1. Uma só pessoa. Então, como eu não vou gostar de mim mesmo? Como vou desejar o mal para o meu próprio corpo? Amor ágape. E esse amor incondicional, ele veio para suprir as necessidades físicas, mas também as necessidades emocionais de cada um dos seus membros. Também suaviza a solidão e fornece refúgio certo e seguro contra os turbulentos ataques do mundo, segundo palavras do Dr. Jaime Kepa. Lição número 3, terceira lição, o título era A Comunicação no Ambiente Familiar. E não existe assim uma fórmula única para a comunicação no ambiente familiar. Vimos lá no princípio que Deus criou seres diferentes, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Personalidades diferentes. Então cada família possui a sua própria realidade. Todavia, a família cristã deve demonstrar vontade, interesse, esforço e amor na construção de uma família saudável. No processo de comunicação, segundo a gramática da língua portuguesa, existem 6 elementos essenciais. Se um desses elementos sofrer qualquer interferência, a gramática chama de ruídos na comunicação. E a comunicação não é eficaz. E no casamento é assim. A comunicação no ambiente familiar, se tiver ruídos, também não haverá uma família saudável, uma família salutar. E na lição número 4, nós estudamos sobre orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Quando falamos da importância da intimidade da vida conjugal, da vida íntima, é fundamental, é importante nós analisarmos
muito além do ato sexual. O casamento não é só a relação sexual em si. A intimidade do casal, ela envolve também cuidado mútuo, serviço e uma coisa fundamental, respeito e um permanente cultivo por parte de ambos os cônjuges, sob a imprescindível orientação da palavra de Deus e o auxílio do Espírito Santo. Quando Deus fez Adão, o primeiro ser humano, Deus o colocou no jardim, Deus fez um jardim e o colocou para que cuidasse do jardim. E o jardim que Deus nos confiou é a nossa família. Que Deus exige cuidado, zelo, dedicação. Isso nós aprendemos nesta lição sobre intimidade. E a lição 5, o tema era enfrentando as tensões no casamento. Então, o casamento não é um mar de rosa. Não existe casamento perfeito. As pessoas precisam entender isso. Existe casamento feliz. Existe casamento bem-sucedido. Mas dois seres imperfeitos não podem concluir uma união perfeita. E as tensões no casamento, segundo a lição 5, fazem parte do dia a dia do casal. E quando compreendemos esta realidade, nós devemos fazer o quê? Buscar sabedoria e habilidade do alto para enfrentarmos os conflitos. Por isso que Jesus disse, olha, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Os conflitos são para serem encarados de frente. São para ser enfrentados. Eles, os conflitos, têm um lado positivo também, pois resultarão em crescimento e maturidade do casal. Com os erros e tropeços nós crescemos, nós aprendemos. E precisamos assimilar bem isso. E a lição número 6, tratamos da necessidade de um planejamento financeiro. A falta de planejamento financeiro tem sido uma das causas de separação de casais. Mas ouvi um professor dizer assim: como você vai planejar para uma família que vive de salário mínimo? Ora, nós vamos encontrar na Bíblia exemplos disso. Precisamos buscar orientação e sabedoria do Espírito Santo para conduzirmos o planejamento e a administração das finanças e dos bens que Deus tem confiado a cada um de nós. Se ganhamos pouco, temos que planejar em cima do que ganhamos e nunca gastarmos além do que nossa capacidade financeira possa alcançar. Planejamento. Então, mesmo não tendo abundância de recursos financeiros, é possível desfrutar de um ambiente saudável no lar. Provérbios, capítulo 15, versículo 16, Salomão diz assim: é melhor ser pobre
e temer a Deus. Então, qual é a riqueza de um casal dito socialmente pobre? A riqueza é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então não precisa ser rico, culto para ser sábio. É preciso temer a Deus, diz Salomão aqui. É preciso, ou é melhor temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Eu não sei se vocês lembram do famoso tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Rico, muito rico. Teve um fim triste, porque se envolveu com coisas ilícitas, corrupção. E assisti a uma entrevista da sua esposa, também morta, dizendo que daria tudo que tinha por um pouco de felicidade. E é isto que Salomão está dizendo aqui. É melhor ser pobre e temer a Deus do que ser rico e infeliz. O que nós estamos acompanhando aí com a Lava Jato? Pessoas que roubaram milhões dos cofres públicos, ficaram bilionários, mas infelizes. E ainda no capítulo 17 de Provérbios, versículo 1, Salomão diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então, planejamento na casa de pobre, mas se ele teme a Deus, traz felicidade. Olha que coisa linda Salomão está dizendo aqui. Eu não tenho filé mignon para comer. Mas se você tem um pedaço de pão seco, mas tem paz de espírito, é melhor do que ter um banquete numa casa onde não há felicidade. E lição número 7. Nós estudamos sobre a ameaça aos valores cristãos na família. É papel de Satanás trabalhar diuturnamente para tentar destruir a família. Porque ele sabe que a família é a base da sociedade. Satanás é um ser inteligente. Ele sabe que destruindo a família, ele desconfigura a sociedade, ou seja, ele altera a forma original criada por Deus quando fez o primeiro casal. E ele sabe que fragilizando a família e a sociedade, consequentemente, ele acaba interferindo na estrutura da igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de conjuntos de famílias. Famílias sãs. Igreja sã. E como cristãos, precisamos nortear nossa vida conjugal na palavra de Deus, vigiar, orar e buscar ajuda constante do Espírito Santo para superarmos os desafios que certamente haveremos de enfrentar.
Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, gente. Mas qual o recado que ele nos deixou? Tem de bom ânimo. Se eu venci, vocês também hão de vencer. Por quê? Porque ele mesmo disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na lição número 8, nós estudamos sobre o desafio na criação de filhos. Estamos vendo aí as nações, as sociedades envelhecendo, porque casais se casam e muitos não querem ter o trabalho, o desafio de criar filhos. Dá trabalho, é um desafio. Criar filhos neste mundo moderno é uma missão desafiadora, sim, para os pais. Por quê? Porque os pais devem contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dos filhos, tornando-os em cidadãos do céu e também cidadãos que venham a agregar valores para a nossa sociedade, para a comunidade onde vivemos. Os filhos são a continuação das famílias. E somente através da aplicação da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo é que nós seremos capazes de sermos agentes de mudança na formação de uma nova geração que tema a Deus, o Senhor. E na lição número 9, nós tratamos do poder de Jesus Cristo para transformar a família. Poder de Jesus, o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, é o Jesus que tem poder para transformar a família. Então, de que maneira poderemos manter acesa a chama do amor em nossos relacionamentos? O essencial é nunca deixar Jesus de fora dos nossos relacionamentos. Nós estudamos aqui sobre o milagre da transformação da água em vinho num casamento que Jesus fora convidado. Que felicidade dos noivos! Convidar o mestre dos mestres para o seu casamento. E é isto que esta lição número 9 está dizendo. Em qualquer circunstância, Jesus tem a solução para transformar as mais complexas situações do nosso viver. Lá no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, está escrito que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa, vida abundante. Na lição número 10, falamos sobre a família e a igreja. E estudamos que através da palavra e pela ação do Espírito Santo, as famílias que formam a igreja poderão ser despertadas para o
estreitamento do relacionamento interpessoal, com o intuito de edificar, fortalecer e enfrentar os desafios que surgirão no dia a dia. Somente assim poderão desenvolver a missão que Deus, através de Jesus Cristo, entregou às famílias e à igreja. E na lição número 11, falamos sobre o aperfeiçoamento no relacionamento conjugal. Nesses dias modernos em que vivemos, dias desafiadores, mais do que nunca precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos esclarecer, nos guiar e nos capacitar para que possamos permanentemente buscar o aperfeiçoamento no relacionamento conjugal. O bem-estar da família, a formação das futuras gerações e a edificação da igreja para a glória do Senhor vai depender muito do aperfeiçoamento do relacionamento conjugal. E na penúltima lição, lição número 12, falamos sobre as bênçãos de Deus para a família. A família cristã precisa estar consciente de que é do interesse de Deus abençoá-la para que seja um instrumento que possa abençoar outras famílias. Família como instrumentos de bênçãos para outras famílias. Este é o propósito do casamento. Precisa a família estar consciente da importância em cultivar atitudes que irão contribuir para que outras famílias sejam também abençoadas por Deus. E o Salmo 128, maravilhoso este salmo, considerado o salmo da família, ele diz assim: feliz aquele que teme a Deus. Temor, princípio da sabedoria que traz felicidade. Então o homem não precisa ser culto e nem rico. Ele precisa temer a Deus para ser bem-aventurado. E o Salmo diz assim: aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade? O padrão bíblico para a família. O manual de vida da família. A palavra. E o Salmo diz assim: se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Olha, o que Salomão disse lá atrás: é melhor o pouco com Deus, mas ser feliz, do que o muito, do que riquezas, palácios, e não conhecer a felicidade. É isso que o Salmo está dizendo, o salmista está dizendo. Você ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Às vezes o ímpio não entende, não compreende, porque você ganhando tão pouco, consegue tanta coisa com tão menos esforço do que ele. E ainda consegue ser feliz. E o Salmo conclui dizendo assim: em casa,
A sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Olha, mulher frutífera como parreira. Uva é símbolo de felicidade, de alegria, de prazer. Mulher trazendo prazer na vida do homem. Que coisa linda! O homem que teme a Deus é feliz por temer a Deus. E ainda esta felicidade é acrescentada porque a sua mulher é como parreira de uva. E em volta da mesa, os seus filhos são como oliveiras novas, filhos, herança de Deus, considerados também bênçãos para a família. Oh, que coisa linda! Quem teme, diz o Salmo 128, quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Esta é a oração que eu tenho feito. Que o Senhor me ensine a ter temor, a temê-lo. Este é o segredo da felicidade. E que do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde você vive. Então o progresso de Jerusalém, o progresso da sua cidade, não depende dos políticos. Porque com raras exceções, a maioria vive ilicitamente, através de enriquecimento ilícito do dinheiro público, e não trazem nenhuma esperança para o país, para a cidade, para ninguém, para as famílias. Mas o temor a Deus, sim. Porque diz o Salmo, o que eu ganho é suficiente para eu viver e ser feliz, ainda ter uma mulher que me dá prazer e em volta da minha mesa os meus filhos, como ramos dessa videira, frutos desse relacionamento abençoado. E o salmista conclui dizendo assim, e que você viva para ver os seus netos. Vida prolongada. Você viverá para ver os filhos dos seus filhos, por ser abençoado. E não é normal pais enterrar filhos conforme ocorre hoje na nossa sociedade. A promessa de Deus é vivermos para que possamos presenciar e ver os nossos netos, os filhos dos nossos filhos. E o Salmo 128 termina assim, que a paz esteja com o povo de Israel. Israel é a nação. Veja quanta bênção a família que teme a Deus pode agregar a Jerusalém, a sua cidade, e a Israel, a sua nação. E a lição deste domingo, a lição número 13, nós já gravamos um vídeo pormenorizadamente falando tópico por tópico, mas queremos aqui concluir apenas com o texto áureo. O título da lição 13 é Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. E o texto áureo ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, que diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor.
Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Palavras de Jesus. Mas como eu não posso ser discípulo de Jesus pelo fato de amar minha família? O que Jesus está dizendo aqui? Ora, vamos voltar lá no capítulo 2, versículo 24 do livro de Gênesis, que nós já lemos lá no princípio. Vejam que a Bíblia ela vai estabelecer 3 princípios básicos para que o relacionamento conjugal seja bem sucedido. Diz assim, ao instituir a família, Deus disse assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne, uma só pessoa. Então, quando o casal toma a decisão de se unir através do casamento, surge então um novo sistema familiar. O novo marido, a nova mulher, vai deixar a sua família original, a sua família antiga, e vai constituir uma nova família. Então, os pais dos cônjuges não deixarão de ser a família primitiva. Não é isso que o texto está dizendo. Abandonar, deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Porém, com a nova união através dos laços matrimoniais, novos papéis serão desempenhados agora pela nova família constituída. Então, aqueles costumes, aqueles hábitos que trouxemos da família antiga, da família original, vamos ter que abandonar, que deixar, porque agora nos unimos à nossa mulher e constituímos com ela uma nova família. Então vejam, o filho que deixou pai e mãe para se casar, ele agora se constitui em marido. Ele será o marido. E o pai que foi deixado pelo filho que se casou, ele agora será sogro. Vejam as mudanças que um relacionamento entre casal traz às famílias de ambos. O filho agora tornou-se marido, o pai tornou-se sogro, e a mãe, que também foi deixada, será sogra. E assim por diante. A irmã será cunhada, o irmão será cunhado. Vejam que houve uma transformação estrutural em ambas as famílias. E isso, às vezes, é dolorido, porque requer mudanças, requer novas atitudes. Então, quando um casal toma a decisão de se unir e constituir um novo lar, há uma mudança estrutural nas antigas configurações das famílias. Com a constituição da nova família, a mudança de vida, geralmente, é muito difícil de ser compreendida, tanto para os recém-casados, como para as respectivas famílias de origem. Por causa dessa transformação,
ocorre de acontecer a possibilidade de muitos conflitos familiares que são também um dos causadores de divórcio. Então, conforme dissemos, a Bíblia estabelece 3 princípios básicos para que o casamento seja bem-sucedido. Conforme já lemos, capítulo 2, versículo 24 do livro de Gênesis. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, segundo esta passagem, para que um casamento seja eficaz, são necessários esses 3 princípios. Esses 3 princípios precisam acontecer por parte de cada cônjuge. Quais são eles? Vejam os verbos: deixar. Qual outro? Unir-se e tornar-se. Deixar, unir-se e tornar-se. Os 3 princípios básicos para um casamento feliz. Não um casamento perfeito, mas um casamento eficaz. Ela pode parecer, esta palavra deixar, o sentido desta palavra pode parecer o mesmo sentido de abandonar. Mas, todavia, aqui não significa que os filhos deverão excluir seus pais de suas vidas. Não é isso que Deus está orientando, não. A Bíblia não instrui a isso. Que fique bem claro. É certo que o novo casal nunca deve deixar de dar assistência aos pais, honrá-los e valorizar seus antigos familiares. Honrar pai e mãe, entendam, é um mandamento divino com promessa. Mas como interpretar deixar pai e mãe para se unir a outra mulher, a sua mulher? O que Deus está dizendo é que se o casal não deixar pai e mãe, não conseguirá unir-se para tornar-se uma só carne com o seu par de forma salutar. Sabemos que deixar nem sempre se torna uma tarefa fácil. Dificuldades sempre existirão, e se os cônjuges quiserem construir um lar saudável, precisarão tomar a atitude de deixar. As famílias de origem precisarão entender que as decisões dizem respeito ao novo casal, que agora se tornou uma nova família. Os recém-casados não são mais sujeitos aos pais. E agora a opinião do cônjuge deve ser considerada a mais importante no relacionamento interpessoal. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Eu preciso cortar o cordão umbilical, emocionalmente falando. Porque a primazia agora é do meu cônjuge. É com ele que eu vou tomar decisões. É com ele ou ela que eu vou formar um novo lar. É isto que a palavra está dizendo. O casal agora, ele precisa aprender a tomar decisões juntos. E isso faz parte do aprendizado natural
do novo momento em que estão vivendo. Deixar pai e mãe é ter pleno domínio sobre a vida financeira e emocional. Não é recomendável que o casal casado, habite a mesma moradia de seus pais. Muitos caem nesta armadilha por questões de economia. No entanto, trata-se de um barato que pode custar caro. É imprescindível que se coloque em prática os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Casais que moram juntos com a família de origem costumam sofrer interferências em seu relacionamento conjugal. A verdade é que, quando nascemos, existe um corte umbilical. Mas quando casamos, necessitamos de um corte das amarras emocionais. Esta é a diferença. E por que estou dizendo tudo isso? Para explicar o que Jesus diz lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que nós lemos no texto áureo. O que Jesus quis explicar nesse texto? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Ele não está dizendo para eu deixar de amar meu pai nem minha mãe. Devo honrá-los, mas não posso amá-los mais do que amo a Deus. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Segundo o próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 19, honrar pai e mãe é um mandamento divino. Este mandamento não foi deletado. É um mandamento. O mesmo texto também diz que amar os filhos faz parte deste mandamento. Mas por que Jesus falou que quem amar pais e amar filhos mais do que amar a ele não merece segui-lo? Então, na verdade, o mandamento para amar pais e filhos é o segundo maior mandamento. O que Jesus salientou nesta passagem é que o mandamento maior, o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o nosso amor por Ele deve superar o amor e a dedicação que dispensamos aos nossos entes queridos. A primazia é de Deus, e como Deus que é, se Jesus não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, poderemos ser tentados a abandoná-lo por qualquer motivo. É isso que Jesus está querendo que nós entendamos. Quão miseráveis seremos nós se o abandoná-lo por causa de família. É por isso que Jesus disse também que não veio trazer paz, mas divisão. Filhos contra pais, pais contra filhos, por causa disso. Por causa desse mandamento. Eu posso ser tentado a abandoná-lo, e quão miserável serei eu, porque o mesmo Jesus diz lá no capítulo 15 do Evangelho de João: sem mim, nada podeis fazer. Então, se eu não estiver
ramificado em Cristo, o tronco principal, a videira verdadeira. E nós, como as varas, os ramos, se não estivermos nele, seremos como os ramos secos, folhas secas, que para nada servem, a não ser os galhos serem queimados e as folhas serem levadas pelo vento. E o que podemos aprender com esta última lição deste trimestre? Que lição maravilhosa! Comentamos só o texto áureo. A condição para seguir a Jesus é amá-lo acima do amor que dispensamos aos membros da nossa família. Aborrecer pai, mãe, irmãos e familiares tem o sentido de amar menos a eles do que amar a Cristo. Jesus não está exigindo que tenhamos ódio ou que sejamos indiferentes com os nossos familiares, com os nossos semelhantes. Não. Mas que tenhamos desapego completo e imediato. Não podemos amar nem a nós mesmos mais do que o nosso amor por Ele. E Jesus, então, estava explicando o seguinte: todo aquele que desejar ser meu seguidor deverá amar-me bem mais do que a seus próprios familiares, mais do que a sua própria vida. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Na realidade, o que Cristo apresenta aqui é uma subordinação de valores. Ou seja, nossos afetos mais íntimos não podem nunca servir de embaraços para a nossa intimidade com Deus. E concluindo esta lição tão rica, que o Espírito Santo, o nosso Consolador, venha nos auxiliar para que possamos priorizar nosso relacionamento com Deus e refletirmos isso que aprendemos aqui nestas lições em nossos relacionamentos familiares, por influência de nossa conduta, nosso testemunho cristão e nossa busca anelante em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória do nome do nosso Senhor Deus. E assim, então, concluímos nossos estudos que tratam ou que trataram da família natural segundo os valores e princípios cristãos. Fechamos aqui as 13 lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre de 2020, que se encerra hoje. Peço que não parem por aí. Conforme tenho dito, procurem adquirir o nosso livro
o padrão bíblico para a família. Aqui está o nosso endereço eletrônico, lourildocosta@gmail.com. E através da leitura dos capítulos que aqui estão, se não me engano, também são 13 capítulos. Nestas lições, vocês darão sequências ou continuidade aos estudos sobre o tema família cristã e, consequentemente, a aprendizagem que diz respeito ao padrão bíblico para a família cristã como sal e luz do mundo. Em nosso livro vocês encontrarão textos e estudos que dizem respeito ao relacionamento social. Também falamos do flerte, do namoro, do noivado, casamento, divórcio, aborto, criação de filhos e muitos outros assuntos de interesse à família cristã. Na próxima semana, estaremos introduzindo uma nova lição e o tema será Salmos. Estaremos estudando sobre o livro de Salmos. Grande parte deles escritos pelo rei e poeta, músico Davi. Até lá, que Deus abençoe a todos, a vocês que nos acompanharam, a congregação do bairro do Açude 1, na pessoa do seu dirigente, pastor José Raimundo, mais conhecido como pastor Zezinho, nosso amigo particular, a quem admiramos muito e respeitamos como homem de Deus. Ao presbítero João da Luz, que nos deu esta oportunidade, e a todos vocês que nos acolheram. Que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a vida particular de cada um. Em nome de Jesus.